Jesus! Nós te agradecemos. Aleluia! Por cada um dos seus filhos que tem gastado a sua vida. Aleluia! Que tem se colocado Aleluia! como voluntários, Senhor, para o crescimento do teu reino. Nós oramos para que o Senhor nos mantenha de pé, Senhor. Nós oramos para que nenhum vento, Senhor, para que nenhum vento contrário nos venha fazer cair ou olhar para trás, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por cada um dos teus servos, Pai. Por cada um dos obreiros dessa casa, Senhor. Por cada um dos oficiais desta casa. Porque eles entenderam o teu chamado, Senhor. Estão, Senhor, mais uma vez se colocando à disposição da tua igreja, Senhor. Capacita-os, Senhor. Fortaleça-os. Senhor, revigora as forças, Senhor. Dê, Senhor, entendimento, sabedoria, dons, Senhor. Mais unção, Senhor, a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Nós também estamos aqui para servir vocês. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Você pode sentar. E essa família não para de crescer. Essa família não para de crescer. Quero chamar aqui Marquezinho. Olha só a mamãe. Isso. Vem cá, Marquezinho. Isso. Vem cá. Isso. Aleluia. Fica aqui pertinho de mim. Isso. Isso. Aqui pertinho de mim. Deus abençoe. Glória. Olha. Vou deixar o Marquezinho se apresentar. Se apresentar. Se apresentar. E apresentar seu nome. Porque eu, às vezes, eu tenho dificuldade de falar corretamente. Corretamente. Então ele vai se apresentar e apresentar sua mamãe. E depois vai me dar o microfone que eu caí, eu quero falar. Bom dia, igreja. Amém. Como o pastor disse, vou apresentar. O meu nome corretamente é Maxime, não é Magazine como ele diz. Já me disse várias vezes, mas aquilo já até já enviou essa tradução para alguns irmãos. Pronto, mas não faz mal. Pronto, a minha mãe chama-se Nádia. Só para também encaixar rapidamente, nós somos provenientes da Ucrânia. Apesar de vivermos cá muitos anos em Portugal, podemos dizer que somos portugueses, mas acho, como digo, algum tempo atrás eu percebi que não somos portugueses. Nós pertencemos ao céu. Amém. E a minha nacionalidade é de lá. Nós estamos à espera que a vida do nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Essa família está conosco já há quase 6 meses. Talvez um pouco mais, né, Marquezinho? Olha, eu conheci ele através de... A gente se encontrou pela primeira vez devido ao aplicativo Uber. Nós nos conhecemos, depois ele nos apresentou a mamãe, e a mamãe começou a frequentar, vir, e depois ele trabalhava longe, não podia vir tanto, vinha poucas vezes, e aí agora ele está trabalhando aqui mais perto, e tem congregado conosco já. Ela acho que vai fazer 1 ano já daqui a pouco. Ela vai fazer 1 ano daqui a pouco. Depois o Marquezinho vinha esporadicamente, agora o Marquezinho está vindo mais para pertinho. Olha eu falando teu nome. Tá tudo bem. Maxime. Maxime. Tem que falar mais rápido. Maxime. Então, irmãos, o que é? O Espírito Santo está aqui. Eu vou chamar a irmã Ana Carla. Vem cá, irmã Ana Carla.
Fica perto aqui da irmã Nath. E eu vou chamar o prefeito Joel para ficar perto do Max. Max. Aê! Aleluia. Jesus ama vocês. Eu não vou falar algo aqui para emocionar ninguém, mas algo me foi compartilhado aqui. Não sei nem como falar isso. Mas o esposo da nossa irmã já não está mais conosco, dorme no Senhor. Ela tem alguns, acho que um aninho agora, não é isso? Um aninho, 2 anos quase. E ela gostaria que ele estivesse aqui, mas ele está com o Senhor. Ele está com o Senhor. E nós estamos aqui hoje, nesse culto de Santa Ceia, recebendo eles como membros da igreja da cidade. Mais forte. Aleluia. Aleluia. Vamos orar por eles. Estende sua mão para cá. Estende sua mão para ele. Põe a mão no coração além dele. Até que já está no abraço. Põe a mão no ombro dela. No ombro. Isso já. Você tem um ombro agora. Olha o ombro aí. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, abençoa os teus filhos, a tua filha. Continua sustentando, dando graça. Obrigado, Senhor, pelas essas vidas valiosas que tu enviaste para adorar o teu nome junto conosco, Pai. Sustenta debaixo da tua poderosa mão, Senhor, guardando, cuidando, Senhor, vai cuidando do coraçãozinho, dos traumas, de tudo, ó Pai da mente. Dá, Senhor, meu Pai, abundantemente mais do teu amor para eles, e que não lhes falte em nada, e que a sua graça redentora esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Falei pro Marquezinho. Isso. Marquezinho. Ele se preparar para ele contar um testemunho brevemente. Prepara. Aleluia. Isso é tudo nos bastidores dos homens aqui. Amém. Quem veio ontem aqui nos homens sabe que tem testemunho para contar. Podem sentar. Aleluia. Senta dando glória a Jesus. Irmãos, eu queria saber quem está nos visitando pela primeira vez. Faz um sinalzinho com a mão assim. Amém. Deus te abençoe. E ontem eu tenho irmãzinha lá atrás lá. Deus te abençoe. E pela segunda vez? Tem alguém visitando pela segunda vez? Eu acho que tem ali um Domingos. Já gravei. É segunda ou terceira, Domingos? Terceira? Terceira já é de casa. Terceira já é de casa. Aleluia. Ai, eu queria apertar sua mão, você permite? Você que levantou a mãozinha assim bem retida. Posso apertar sua mão? Você podia vir aqui? Vem cá, irmã, rapidinho. Aleluia. Deixa eu te conhecer. Ô, glória. Vem cá pertinho aqui de mim, aqui assim. Fica bem no meio aqui, para eu te ver também. Como é seu nome? Amanda. Me ajuda, né? Tá bom. Você é? Vocês chamam de Amanda, Tatiana. Tatiana. Chamam de Amanda, mas tudo bem, mas é Amanda. Ah, eu entendi. Aqui o pessoal chama de Amanda. Eita, mas tem nome que é assim mesmo aqui. O pessoal não consegue falar Amanda e chama de Armanda. Olha só, Olha, sejam bem-vindas. Posso saber quem te convidou? Foi a minha doutora advogada. Advogada, disse, vem cá, advogada. Ô, glória! Fica pertinho da Amanda aqui. Fica pertinho da Amanda aqui. Doutora. Minha irmã Sônia. Eita. Quem te convidou? Foi a Geisiane. Geisiane. Vem Ô, cá, glória! Ô, glória. Irmãos, toda vez que vem alguém aqui, tem um diácono Leandro. Faz o sinal assim, Leandro. Na segunda vez, ó,
ou na terceira, não sei, ele oferece a rodízio de pizza. Oh, glória. Fica de jejum? Oh, glória. Aleluia. Olha, vocês sintam-se bem acolhida pela igreja da cidade. Cada rostinho desse aqui, a partir de hoje, vai estar orando por vocês. Vai estar intercedendo a Deus. Que Deus possa, assim, conceder a vocês tudo aquilo que o coração de vocês deseja. A gente sabe que é uma batalha, mas a gente sabe que debaixo da mão do Senhor os milagres acontecem. Eu quero convidar a pastora para orar por elas. Nada é melhor do que a pastora para orar por elas. Oro sim. Senhor, conhece, Pai, as tuas filhas. E nós sabemos que, embora a doutora tenha convidado, a Geise tenha convidado a Tatiana, Sim, meu Deus. foi o Espírito Santo que tocou no coração delas para que elas estivessem aqui essa manhã. A nossa oração é que o Senhor ouça, Senhor, os pedidos que as tuas filhas colocam essa manhã no teu altar, Pai. E de acordo com a tua boa vontade, Senhor, venha conceder, Pai. Deixando, Senhor, o coração delas leve, em paz, sobre aquilo que o Senhor tem a fazer na vida delas e através da vida delas, Pai. Nós oramos por suas famílias, por suas casas. O Senhor sabe o que está faltando, o que está sobrando lá, Senhor. Só o Senhor sabe o que precisa ser limpo, o que precisa ser arrumado, o que precisa ser consertado. E nós pedimos ao Senhor a tua boa mão estendida sobre a casa da Amanda e sobre a casa da Tatiana esta manhã, Pai. Que elas venham entender a tua vontade, o teu propósito para todas as coisas, Pai. Caminha com as tuas filhas, dê vitória em tudo, Pai. Nós te agradecemos pela presença das tuas filhas e que elas façam isso mais vezes. Senhor, que teu Espírito Santo esteja, Senhor, trabalhando e convencendo as tuas filhas. Senhor, caminhando com elas. Senhor, orientando a elas, Senhor, sobre todos os lugares que elas vão entrar, sobre todas as portas que vão se abrir. Ah, Senhor, que o Senhor tenha, Senhor, total liberdade em trabalhar na vida delas, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida das tuas filhas. Senhor, derramamos como igreja, concordamos com as tuas mãos e as tuas bênçãos sobre a vida delas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Aplauda, Senhor. Eita, Deus poderoso. Eita, glória a Jesus. Tudo aquilo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o inimigo tirou, foi dito ontem aqui em Josué capítulo 15, versículo 23. Decida servir ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero agora, com muito carinho, dar os nossos anúncios. Dia 8, é isso, pastor? Dia 8. Aleluia. Quarta-feira, dia 8 de outubro. Você, meninas e mulheres, né? Meninas. Ficou bonitinho, meninas? Ficou? Eu quero te convidar, te desafiar. Vai ter um grande evento aqui, ó. Dia 8 de outubro. Mulheres, Ministério de Mulheres de Honra. Você está convidada para um café com propósito às 9h30 da manhã. Tem gente que trabalha de tarde, uma viola não pode vir, não é verdade? Vem tranquilo, irmão, vem com calma, que aqui se tiver dificuldade de ir embora depois, graças a Deus, Deus tem dado carro para muita gente aqui. Aqui eu não posso contar as bênçãos das pessoas todas, senão fica chato. Eu gosto de contar a bênção do pessoal. Eu vigio com isso, irmãos, não conto. Então você, mulher, venha participar. É um café com propósito, um café de oração. Ó, tem que. Ó, se você não tiver nada de rosa, pelo menos batom.
A palheta é rosa. É rosa. Eu falo isso para mexer com as irmãs. É quase que impossível uma mulher não ter uma roupa rosa. Eu também gosto de rosa. Visita o bazar, visita o bazar. Tem um bazar lá atrás disso, tem um bazar lá atrás. Visito o bazar ao término da nossa reunião de adoração. Então, dia 8, não fica de fora não. Pega aí, ó, como é que eu faço? Aqui, ó, fala com a pastora, fala com as ovelhas aqui da igreja, né? E aí você vai poder estar adorando o Senhor. Amém? Com a gente. Glória a Deus. Olha, eu ainda estou nos anúncios, eu notei que parece que chegou uma família lá atrás. Chegou mesmo, né? É impressão minha. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos. Que bênção que vocês estão aqui. Posso fazer uma pergunta daqui para vocês? Quem convidou vocês? Olha, eu não estou te ouvindo, vem cá pertinho de mim. Eu não estou te ouvindo, não. Vem cá rapidinho, por favor. Segura aí os anúncios. Glória a Deus. Deixa eu te conhecer logo, porque aí já fico amigo seu. Passou para fazer a viagem. Paz de Deus, Deus abençoe. Como é que você conheceu a igreja? Olha, eu vim aqui simplesmente para comprar uns bilhetes para poder fazer a viagem. Sim. Como esse homem disse, vi uma igreja evangélica. Sim. Oh, glória. Não devemos gritar glória a Deus, a gente precisa de uma igreja. Glória. Olha, tá vendo como o teu glória a Deus ajuda? Você não foi vindo da glória a Deus. É a minha família, a minha esposa e as minhas duas filhas. Quero conhecer também. Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Não sou pastor, mas sim. Irmão, é rapidinho. É rápido. Só, olha, chega pra perto de mim, meu irmão. O nome do irmão? Leandro. Olha o Leandro. Ó. Tem um xará lá atrás, Leandro. É Ixi. Mais ou menos, eu erro às vezes. Daí tem assim um jeitinho de como é que o pessoal fala agora? TikTok. Transformazinha do TikTok. Parece famosa do TikTok. A irmã é? Thelma. Ó, ficou fácil, Thelma. Eu tenho uma prima chamada Thelma. Ó. Leandro também ficou mais fácil. As meninas eu tenho que ter paciência. Tem paciência comigo. Olha, sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo conceda a vocês a graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue abençoando a vida de vocês e sempre ouvindo a voz. Na realidade, foi o próprio Espírito Santo que trouxe vocês. Irmãos, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Tem que salvar assim para cá. Vamos orar para essa família. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esta família. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo conduziu eles aqui nessa manhã de hoje. Guarda, livra, abençoa, que eles possam cada dia mais, Senhor, se chegar a Ti, buscar a Ti, enquanto se pode achar. Senhor, que esse encontro de hoje não seja simplesmente um encontro, mas que haja outros encontros. É o que eu te peço, a Deus, e abençoa esta família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E a minha do TikTok, Thaís. Ô glória, sempre está dando glória. Ô glória. Irmãos, como eu estava dizendo, aí acabou já a quarta-feira. Vai ter na quinta. A nossa igreja, irmãos, ela entende que aqui trabalha-se muito, que todo mundo está numa correria, inclusive tem alguns obreiros aqui que estão trabalhando. E aí a gente entendeu que nesse primeiro momento a gente só faz 2 cultos. Quinta-feira às 19h30, você chega do trabalho, ou faz igual a mim, de vez em quando vem do trabalho direto, que se for passar em casa não dá tempo, vem do trabalho direto e vem buscar o Senhor na Quinta do Milagre. Irmãos, que Deus tem abençoado vida material, vida espiritual, vida sentimental, em todas as áreas o Senhor tem trabalhado.
Tem gente que estava assim, pastor, eu preciso de um trabalho. Aí eu falei assim, olha, cuidado que ele está pedindo, Deus vai lhe dar 2. Aí conseguiu 2. A outra, pastor, eu não estou, e não sei o quê. Aí Deus dá. Irmão, Deus tem abençoado vidas aqui às quintas-feiras. Está cansada do trabalho? Vem, irmão. Quantos já vieram tantas vezes cansados? Irmãos, eu gosto de falar isso para lembrar. Para lembrar. Quantas das vezes eu não fui, trabalhei, trabalho e saía direto pro baile funk. Oxi, não queria nem saber, eu era cansado mesmo. O baile funk. Eu não posso nem olhar para alguns irmãos aqui, porque teve irmãos aqui que eram mesmo do baile funk mesmo. Olha aí, Deus. Eita, mas Deus transformou. Agora é de Jesus. É, Senhor, é isso aí Jesus. mesmo. Ô, glória. Aleluia. E domingo é o nosso culto de louvor e adoração, que começa às 8h50 com a nossa escola bíblica dominical. Aqui na igreja nós temos EBD, para você aprender o que é Novo Testamento, o que é o Velho Testamento, o que é os livros apócrifos, o que é os livros poéticos, o que é o livro, o Pentateuco, e aonde está escrito Jesus chorou. Você vai aprender tudo isso, né? Jesus chorou, está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, você vai aprender. Então, e é rápido, para não ficar cansativo, é de 8h50 a 9h50. Tem um intervalozinho para você beber uma água e depois voltar aqui para a gente 10 horas começar o nosso culto de louvor e adoração. Amém? Amém. Gravou aí? Então eu quero convidar a diaconisa Aniele para estar conosco nessa manhã. Para nosso momento, quero que os irmãos caprichem, para o nosso momento de ofertório. Vamos aplaudir o Senhor também. Vamos ofertar aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Pastor, quando pediu para eu trazer o ofertório, né? Eu comecei a orar a Deus, né? E Deus trouxe uma palavra que eu trouxe para a igreja para falar sobre honra. Aí você pode estar pensando assim, diaconisa Aniele, mas o que honra tem a ver com oferta? Honra é o que mais tem a ver com oferta. Eu vou ler o texto e vou explicar para vocês o que Deus tem falado comigo. Está lá em Gênesis 4, versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atendeu o Senhor para Abel, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Essa palavra, eu fiquei ontem estudando essa palavra, quando eu cheguei de trabalho, remoendo essa palavra e falando com Deus. O que isso tem a ver com oferta? E Deus falou comigo uma coisa muito forte, irmãos. Tem como oferta sim, porque aqui mostrou a história de 2 irmãos, todos conhecem a história de Caim e Abel, como terminou. E a história de 2 irmãos, os 2 ofertaram ao Senhor. Só que, às vezes a gente não atenta a algumas coisas.
quando fala que Caim, a cabo de dias. Quando Caim ofertou ao Senhor a cabo de dias, Caim não deu a sua primícia do Senhor. Obrigada, João. Agora, quando Abel ofertou ao Senhor, aqui no texto fala, ofertou a sua primícia. E o que é primícia? É honra. Né? Eu falei com o diácono Douglas quando ele sentou aí, eu falei assim, a gente mora na mesma casa, no mesmo lugar, e assim, ele falou mais ou menos sobre honra como Deus tinha falado para eu falar. E eu falei, Deus tem uma boca só. E às vezes você pode pensar assim, mas vocês são marido e mulher, vocês moram na mesma casa, vocês não comentam um com o outro sobre o que cada um vai falar? E não, irmãos, não comentamos. Douglas chegou em casa tarde ontem, eu trabalhei, e quando ele me ligou, eu falei assim, amor, eu tô estudando. Aí ele, tá bom, então depois a gente conversa. E ele chegou em casa, a gente foi fazer uma opção de coisa, e não comentamos o que cada um soube trazer. Eu só soube aqui o que ele ia trazer, e ele só está sabendo agora o que eu ia trazer. E quando o Senhor falou comigo sobre isso, sobre primícia, a sua oferta ao Senhor é uma primícia. Deus não precisa, eu estou cansada de dizer aqui, o pastor está cansado de dizer aqui, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa da sua oferta, Deus precisa da sua honra. Através da sua oferta e do seu dízimo, você está honrando ao Senhor, você está dando a sua primícia ao Senhor, você está dando o seu melhor ao Senhor. E por que a pessoa fala assim, por que Deus não precisa? Deus não precisa porque, vou mostrar para vocês, se Deus precisasse do seu dinheiro, Ele não te devolveria 100 vezes mais. Ele não te devolveria o dobro. Ele não precisa. O que Ele precisa é que você honre a obra dEle. Porque quem precisa das suas ofertas, do seu dízimo, é a igreja. Para pagar uma luz, para pagar uma internet. Porque através da internet, os irmãos sabem, minha mãe é irmã online. E conseguiu realizar o sonho dela de estar aqui. Eu sei que tem muitos outros irmãos no Brasil que não acompanham uma igreja lá, mas acompanham a nossa igreja. Então nós precisamos ter uma internet de qualidade. Nós precisamos pagar uma luz. Nós precisamos fazer algumas coisas aqui na nossa igreja que a gente está querendo. Botar um ar-condicionado, botar um aquecedor. Então assim, quando você traz o seu dízimo e a sua oferta aqui na frente, faz como Abel fez, não tira, não pensa assim, vou pagar todas as contas e o que sobrar, a cabo de um tempo, como Caim fez, eu vou ofertar ao Senhor o que sobrar. Eu sempre falo aqui, todos sabem que se a gente for, eu sou toda organizadinha, então eu tenho as contas de tudo. E se a gente parar para ver o meu livrinho de contas, você olha assim, a Aniele deve isso. Mas a Aniele e o Douglas só recebem isso. Como é que vai dar? Dá e sobra. Por quê? Porque eu ponto lá, primeiro da minha lista é o meu dízimo. Então assim, quando a gente oferta ao Senhor a nossa primícia, quando a gente dá a nossa primícia ao Senhor como honra, quando a gente começar a tratar dízimos e ofertas como honra, como forma de você falar assim, eu não tenho que dizimar, eu estou honrando ao Senhor. Deus te honra tanto em tantas as coisas, não te falta nada. Eu tenho certeza, nunca me faltou nada, eu tenho certeza que não te falta nada. Então, quando você honra o Senhor, traga ao Senhor a sua honra. Nessa manhã, a gente vai fazer um ato profético. Eu quero que você olhe para o seu bolso, para a sua carteira, para o que você vai dizimar, para o que você vai ofertar. E oferte o seu melhor. Você pensa assim, eu estou tirando honra. Eu estou honrando aquele. Eu não estou honrando o pastor e a pastora, não, nem a igreja da cidade, não. Esse valor que eu estou tirando aqui é para honrar ao Senhor. Aquele que é digno de toda honra e toda glória. Só Ele. Irmãos, eu não sou digna de nada. Ninguém aqui é digno de nada. Só quem é digno de toda honra e toda glória é o Senhor. Então você vai levantar
da sua cadeira, agora nesse momento. Nós vamos orar pela sua oferta, mas eu quero que você tire realmente o seu melhor. Se o seu melhor for uma moeda de 10 cêntimos, como da viuvinha, amém. Mas eu quero que você saiba que Deus também sabe qual é o seu melhor. Do mesmo jeito que Deus sabe que você não pode dar, Deus sabe também que você pode. Então, faça a prova. Faça a prova de Deus. Ele mesmo fala na palavra, fazei prova de mim. Mas faça a prova honrando, sendo honesto. Amém? Vamos orar? Levante sua mão para o alto. Agora você vai colocar a mão na mão esquerda. Eu quero que vocês coloquem o papel do dízimo da oferta na mão esquerda, que também está na Bíblia isso. A mão esquerda é sinônimo de honra e prosperidade. Então eu creio que vocês vão ser honrados nessa manhã. Levanta as suas ofertas. Amantíssimo Deus, eterno Pai. Nesta manhã, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, pela vida dos seus filhos, cada um que está aqui, que separou a sua oferta, o seu dízimo, separou a sua primícia para ti, meu Deus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa de nada, Senhor, que a única coisa que o Senhor quer é ser honrado, Senhor. E nesta manhã, a sua igreja está disposta a te honrar. Nós honramos ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Nós honramos ao Senhor por tudo que tem feito em nossa vida em forma de agradecimento, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Já te peço, já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Venham trazer aí, filhinhas. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. Deus abençoe E sua vida. ainda que eu não mereça, permaneces assim. Meu Deus. Fiel, Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua fé. Amém. Glória a Deus. Deus multiplique. Faça a prova de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, esse relógio hoje parece que ele está acelerado. Está correndo muito hoje. Está correndo muito hoje esse relógio. Aleluia. Irmãos, os irmãos, lembra que eu estou falando um pouquinho sobre a ida de Jesus a Jerusalém? Os irmãos lembram, não lembram? Os irmãos que estão acompanhando. Eu quero te pedir, com muito carinho, para você abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Eu não vou conseguir narrar tudo o que acontece nesses 7 dias de viagem até Jerusalém, que é a viagem de Jesus. Mateus capítulo 20. A gente vai ler versículo 17, 18 e 19. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 17, 18 e 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho lhes disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condená-lo-ão à morte.
e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aleluia. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é eficaz, mais penetrante do que dois gumes de espada, Senhor. Fala através da mesma conosco, é o que eu te peço, que teu Espírito Santo tenha liberdade mais ainda nesta manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmão João. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, quero fazer uma pergunta antes de nós começarmos aqui. Você se conhece? Ó, escutei um sim. Você se conhece? Conhece os seus limites? Conhece até onde você pode ficar acordado para acordar no outro dia bem, né? Porque tem gente que fica acordado tanto tempo. Aí no outro dia, eu acordei cansado, porque não teve limites ao suficiente para descansar o seu corpo e no outro dia acordar descansado. Tem gente que, sabe, é assim, ó. Ele vai falando, e aí ele fala ali, fala por lá, fala, avexa com um, conversa com o outro, e depois fala, não devia ter falado. Isso não devia ter falado. Aí, mas já falou, aí, ou seja, não conhece muito o seu limite. Quem já foi no metro, aqui fala metro, né? Que tem a faixa amarela assim do metro, não tem? Que você não pode ultrapassar aquela faixa, sobre aquela faixa. Então tem aquela faixa é um limitador para você não avançar, porque depois que você fala, depois que você passa, existe perigo. Eu quero pregar sobre isso. Não vai ser hoje não. Só foi uma introduçãozinha. Gostou, pastor? Spoiler. Spoilerzinho, senão eu acabo me empolgando. Aleluia. Jesus foi para Jerusalém. Irmãos, Jesus aproximadamente, pelo menos 3 vezes, era obrigatório todo judeu sair até Jerusalém. Quem estava em qualquer lugar ali naquela região, né, na África, na Ásia, em qualquer lugar, é obrigatório o judeu ir até Jerusalém. A gente tem falado sobre isso nas ministrações anteriores. Eu estou vendo que tem alguns rostinhos que não estavam aqui, que bom que estão hoje. Mas eu estou vendo que tem muitos rostinhos que estavam aqui. E aonde Jesus estava nessa mensagem? Que ele foi para Jerusalém. É uma pergunta. Aonde Jesus estava? Se você estava aqui nas 2 mensagens que eu preguei, você tem que saber aonde Jesus estava, porque eu tenho falado sobre. Ó, só porque eu falei. É? Fui eu que falei da Samaria. Ó, aleluia. Parabéns. Obrigada, viu? Aleluia. Olha, eu lamento, mas eu tenho que falar aqui. Olha, não. Não é? Jesus estava na Galileia. Viu? Estava na Galileia. Estava na Galileia. Ele até passa, porque da Galileia para Jerusalém é uma subida. Ele até passa por Samaria. Ele passa. É interessante, né, irmãos? Essas coisas que a gente vem aprendendo aqui. Ele passa por Samaria. E eu acho até que ela deu uma olhadinha aqui no meu pequeno esboço. Não. Deve ter dito, meu Deus. Está falando algo aqui. Revelação. Aleluia.
era regida por 3 regiões: Judéia, Galileia e Samaria. E havia uma disputa entre judeus, samaritanos e galileus. Aí deu o que a jovem Érica acabou de falar, nos faz lembrar que quando Jesus está subindo, um dos milagres, um dos acontecimentos de Jesus indo para Jerusalém, ele tem um encontro com a mulher samaritana. E os discípulos ficam ali, e a mulher samaritana, lembra daquela mulher? Que ela, não, os judeus não comunicam. É porque tinha um impedimento cultural, religioso, político, que eles não se identificavam. Interessante que nessa passagem, Jesus nunca fez nada por acaso. Tudo tinha um propósito. Teve certa vez que Jesus, querendo dar uma sacudela nos seus discípulos, ele conta a parábola do bom samaritano. Vocês lembram dessa parábola? Jesus está sacudindo o discípulo. Olha, passou o religioso, passou o outro rico, e depois o samaritano. E quem ajudou? Foi quem? O samaritano. Jesus está dando uma sacudela, está dando uma picada. Olha, vocês têm que ser crentes. Vocês têm que ser crente, não é só falar, é ser. Jesus está sacudindo, e Jesus está ensinando. Havia essa distância, e Jesus queria trazer para perto. Nós sabemos que Jesus, quando ele vai para Nazaré, lá em Nazaré, Jesus foi criado em Nazaré. Tudo que aconteceu em Nazaré, Jesus foi criado em Nazaré. Em Nazaré ele foi expulso de Nazaré. E aí ele, expulso de Nazaré, Jesus fala assim: olha, o profeta é uma pérola. Isso é uma pérola para você gravar. O profeta não tem honra na sua própria casa. É uma pérola. E Jesus ensina isso para os seus discípulos. Olha, por quê? Porque eles não criam. A falta de crer traz afastamento do milagre. Irmãos, para o milagre acontecer, você tem que crer. Para a bênção chegar a você, eu tenho que crer. Eu tenho que tomar posse. Eu não posso dar ouvido, a pessoa. Irmãos, pega isso em nome de Jesus. Eu tenho que tomar posse. Eu tenho que crer que Deus tem o melhor para mim. E Jesus, na Galileia, ele não opera nenhum milagre, porque o povo é incrédulo. O povinho ruim, incrédulo. Tem que tomar posse da vitória. E Jesus, irmãos, na sua caminhada, muito dos seus milagres acontecem em Cafarnaum. Os irmãos lembram que da Galileia até Jerusalém dá em torno de 8 dias de viagem. Se o camarada for assim, igual, deixa eu ver, o meu filho, que gosta de atleta, faz em 6, mas a grande maioria fazia em 7. E nessa trajetória havia muitos milagres. Tem gente que acha, irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer, da Galileia até Jerusalém dá 8 a 7 dias de viagem. Esses milagres todos que Jesus opera, a pesca maravilhosa, o encontro de Jesus com os cegos, a cura daquele paralítico. Jesus ele vai margeando o mar, passando pelas aldeias e pelas vilas, e vai acontecendo vários milagres. Foram nesses 7 dias. Tem gente que acha que esses milagres todos aconteceram nos 3 anos de ministério. Não, foi nesses 7 dias. Nesses 7 dias, Jesus dá uma enxurrada. E ele chama os discípulos para perto. E eles falam assim: olha, eis que vamos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes e escribas. E o condená-lo
Mas eu vou morrer. Eu vou ser irmãos, e nessa trajetória que a gente vai indo para Jerusalém, os irmãos lembram que eu falei lá atrás que havia uma mulher chamada mulher de Zebedeu. Lembram disso? Vocês lembram? Mulher de Zebedeu. Eu acho que a mulher de Zebedeu não estava caminhando tão perto que teve uma hora que os discípulos indo com Jesus, o que aconteceu? Os discípulos começaram a discutir entre eles. Por que será o maior lá depois de Jesus no reino do céu? Quem vai ser? Será? Aí eu estou conjecturando, igual os irmãos gostam de falar aqui, né? Eu estou fazendo aqui uma narrativa dos discípulos conversando, indo com Jesus, e de repente eles devem conversar, e Jesus escuta. Jesus não faz nada de por acaso. Jesus escuta eles falando o que vai ser. Aí eu acredito que o João falou assim: deve ser eu, porque eu deito no peito dele, ele deita no meu. Aí o Pedro falou assim: não sou eu, porque eu sou o cara, eu sou mais corajoso, eu corto orelha e tudo. Eita! Jesus escutando isso, fala para os discípulos: isso é na caminhada para Jerusalém. Aí o que Jesus fala? Jesus fala assim: pega uma criança. Jesus pega uma criança. Olha outra primícia aí. Ele pega uma criança. Olha, qualquer um que não se fizer com essa criança nem herdará o reino do céu. Não vai herdar. É uma primícia. Jesus está dizendo assim: ó, tu não é o cara não, irmão. Tu não é o mamãe não. Tu tem que se fazer de criança. Tem que ter o primeiro amor. E nessa viagem, os irmãos lembram, aí a mulher de Zebedeu não estava perto, vai falar assim: ó, olha Jesus, os meus filhos não podem se sentar perto de você, à direita e à esquerda. E Jesus fala assim: olha, eles não podem tomar o cálice que eu tomarei. E aí os meninos vai e falam: não, eu posso. Aí Jesus vai assim: vocês até podem e tomarão. Porém, quem vai sentar ao meu lado só acaba de pertencer e saber o meu Pai que está no céu. Então tem essa, é outra primícia. Jesus está querendo mostrar ali, ó, meu irmão, faz a obra, se dedica, busca mais, lê mais, ora mais, esteja mais, vem para a igreja, mas não se preocupa com isso não, porque se você estiver fazendo, fica tranquilo, lá no céu, só o meu Pai é que vai determinar isso. Nem eu sei. É outra primícia da viagem. E mais à frente, Jesus encontra com o jovem rico. O jovem rico chega, né, perto de Jesus. Bom mestre, né? Já começa elogiando. Rabi, bom mestre. Jesus não é bom nem nada. Bom é Deus que está no céu. Que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e fala. Jesus sabia que ele sabia. E ele sabia que Jesus sabia, irmãos. Só que aí Jesus vai dar outra primícia e fala assim: olha, cumpre todos os mandamentos, né? Honra teu pai, honra tua mãe, e não faz isso. Aí ele corta Jesus. Escuta só isso na caminhada. Ele corta a fala de Jesus e fala assim: ó, isso eu tenho feito, eu sou o cara, eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu sou o cara, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Eu já venho fazendo isso toda a minha vida, desde a juventude. Ele quis dar um corte em Jesus. A realidade é essa. Ele quis dar um corte dizendo que era o cara. Aí Jesus falou assim: é mesmo, filho? Ó, vai lá, vende tudo que você tem. Tudo. Tudo que você tem. Dá aos pobres. E vem e segue-me. Aí o coração do rapaz fez o quê? Fechou. Ele era rico demais. Pegado a coisas. Em vez de se apegar a pessoas, pegado a coisas. Às vezes a gente se apega a tanta coisa, né? A gente não compartilha nada. E outro dia eu escutei uma pessoa falar assim: vou comprar um Mini, aquele carro Mini. Só cabe eu e mais um, mais ninguém mais.
Ele compra um carro, não, ao invés de comprar um carro grande para caber outras pessoas, para ele abençoar. Deus te deu um carro para uma condição para você abençoar outras pessoas. Não é apegado a coisas, você tem que estar apegado a pessoas. Quantas das vezes eu já não parei indo para a igreja, ou indo para o trabalho, e eu vejo alguém que eu conheço, vai para onde? Eu vou para lá e vamos comigo. Eu vou te dar uma boleia. Vamos junto. Ontem aqui foi engraçado, irmãos. Tinha tanto carro que eu estou gostando. Deus está dando carro pro povo aqui. Aleluia, foi engraçado. Olha, eu levo que eu estou no meu caminho, mas eu também me desvio um pouquinho e levo também. Todo mundo querendo levar o Moisés para casa. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, querendo amar pessoas, não coisas. Jesus está dando ali um corte naquele jovem. Ô Jesus, para lá. Aí, irmão, esse jovem rico, ele e mais à frente, olha só que loucura, ele encontra com quem? Com Zaqueu. Zaqueu já era outra situação. Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Você sabia que naquela época é político, tudo é político. Roma pegou Zaqueu, falou, tu vai ser o cobrador de impostos, tu cobra X, o restante a mais que você cobrar é contigo. Mas isso aqui, então Zaqueu, querendo se dar bem, cobrava de todo mundo a mais. Então Zaqueu era proibido, apesar de Jesus deu, ele era proibido de entrar na sinagoga. Ele era proibido de ir para a igreja. Então, você não olha lá o seu mala sem alça. Mas não, aqui tu não entra. Zaqueu sabia que Jesus estava passando por Jericó. Jesus, ele cura os dois cegos. Jesus vai passando, só que em vez de entrar em Jericó, Jesus ele passa pela cidade, beirando, margeando a cidade, e viu os cegos que foram curados. Jesus, filho de Davi, Jesus. Zaqueu escuta também, sobe na figueira, porque Jesus ia passar por ali, e ali de cima ele fica lá, eu quero ver Jesus, eu sabia que é Jesus. Jesus para, irmão, e olha, Zaqueu, hoje eu vou dormir na tua casa, velho. Desce depressa, porque você não pode ir até a igreja, mas a graça que sou eu, a graça redentora, a graça poderosa vai entrar na tua vida, na tua casa. Os irmãos podem dar uma glória a Deus. Aleluia. A graça, aleluia, entra na casa de Zaqueu. Por mais pecador que ele achava, por mais impuro que ele se achava, ele vai, Jesus convida, olha, eu vou estar na tua casa, e Jesus passa a noite na casa de Zaqueu, e Jesus subiu, irmãos. Eu acho que eu parei aqui, na última vez que eu preguei, né? Jesus subindo para Jerusalém, aleluia, glória a Deus. A guerra é muito grande, irmãos. O que acontece? Jesus está passando por Betânia agora. Passando por Betânia. Jesus fala assim, olha, vocês vão na frente, e vocês vão encontrar 2 jumentos presos. Trazei-o para mim, o jumentinho. Traz o jumentinho para mim. Traz para mim o jumento. Porque eu vou usar o jumento. Jesus está querendo causar aí agora. Escute só o que eu vou lhe dizer. Depois os irmãos abrem lá. Depois os irmãos abrem. Jesus estava... Nada que Jesus fez não foi de propósito. E se eu não me engano, no profeta que ele fala sobre a chegada do grande Messias numa burrinha. Quem é o evangelista que pode me lembrar? Numa burrinha. Aleluia. Eu acho que eu não sei se eu não tenho essa parte aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que Jesus ele anuncia que ele fala que, olha, Zacarias, se não me engano. Isaías, capítulo 9, que vai falar sobre a entrada de Jesus no jumentinho. Jesus sabia, e os homens políticos, e os fariseus, e os saduceus, e os religiosos sabia dessa profecia. Então Jesus, o que ele faz? Ele manda pegar uma burrinha, porque ele queria causar, irmão.
Ele queria, estava chegando a hora, era a última viagem dele para Jerusalém. Então ele estava se anunciando. Ele disse que seria entregue, ele disse que seria açoitado, ele disse que seria martirizado. Então, para cumprir a profecias, Zacarias, capítulo 9, se não me engano, versículo 10, ele vai falar sobre isso, que um grande Messias, um pequeno Messias ia entrar nas portas de Jerusalém, montado numa jumenta. E Jesus pega uma capa vermelha e joga em cima da jumenta. Porque Jesus, olha só que loucura, Jesus, a multidão vinha junto, irmãos, cantando: Jesus, filho de Davi, curou os cegos. Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve salvação. E o povo vinha alegre. E Jesus manda chamar a jumentinha. E todo mundo vai. E começa, irmão, a multidão atrás, seguindo Jesus na jumentinha e jogando os ramos. As janelas das portas se abriram, as portas se abriram. E Jesus, Hosana, Hosana. E Jesus vai entrando. Jesus sabia, irmãos, que isso ia causar. Todo mundo estava ali. Jesus já veio operando milagres. Há anos atrás, a maioria foi dessa trajetória. O que acontece? O que acontece? Os comandantes da lei planejaram nessa hora executar Jesus. Planejaram. E aí, Jesus, em vez de ir para a sinagoga, Jesus foi para o templo. Quando Jesus, aqui tem outra primícia, quando Jesus entra no templo, irmãos, que vê a casa do pai dele sendo comércio, sendo feito palco de venda de moedas. Os irmãos lembram que eu falei sobre as moedas, sobre as ofertas, sobre pulpas? Ninguém podia mais trazer de casa, tinha que comprar ali, tinha uma moeda específica. Jesus, quando entra no templo e vê aquilo tudo, a palavra vai dizer que Jesus, ele pega um chicote. Irmão, vamos lá. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Jesus, ele pega um chicote e começa a derrubar as mesas, não é? Quem lembra dessa passagem? Jesus entra no templo e começa a derrubar a mesa para um lado. Raça de víbora, está fazendo da casa do meu pai casa de comércio. Agora, olha para mim. Para derrubar a mesa, precisa de chicote? Não. Para derrubar a mesa, não precisa de chicote. Não precisa. Não precisa de chicote. Jesus pega o chicote, sabe por quê, irmão? Não entra na minha frente, não. Que eu vou derrubar a mesa. Se tu vier me atrapalhar, tu vai tomar uma chicotada. Não tem outra explicação. Parece louco isso, né? Não é louco isso? Talvez você nunca tenha prestado atenção. Chicote sai para bater. Jesus estava com raiva, irmão. Estava furioso. Jesus estava ali de uma maneira, tipo assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio. E aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de adoração. É lugar de adoração. Irmãos, após esse acontecimento, Jesus volta, que aí ele faz aquilo tudo, já começa a tramar os malfeitores, a morte de Jesus. Ele volta para a Santa Ceia. Ele volta para trás, para Betânia, para a casa de Maria. Ele volta. Chegando lá na casa de Maria, Maria já havia preparado para ele a ceia. Cadê o Marcos? Eu vou chamar o diácono Leandro. Chega aqui, Leandro. Vem cá, Leandro. Vou fazer uma encenação aqui com o Leandro. Os irmãos lembram que antigamente a Santa Ceia, as mesas eram baixinhas, as mesas não eram altas. As mesas eram tudo baixinhas, os irmãos sabem disso, né? Não tinha mesa alta. Aí, faz favor, Leandro. Senta aqui, mas com as pernas para trás. Eu acho que senta. Mas senta assim, aqui assim, com a parte, isso, com as pernas para trás. Caraca! Olha, Jovem, né? Com as pernas para trás. Isso, sabe por que era feito isso?
com as pernas para trás, não se poderia colocar as pernas para frente. Tinha que sentar e eu vou tentar. Vamos lá. Vai me chamar de jovem também. Chamar de jovem também. Com a perna para trás. Vai chamar de Era jovem. desse jeito que eu sentava, com as pernas para trás. E por que, Gabriel? Aleluia. Dois jovens. Dois jovens. Glória. Sabe por quê? Porque era a parte, como foi falado aqui hoje, a parte dos pés era impura, era muita poeira, então tinha que estar sentado com os pés para trás. Não podia sentar com os pés para frente, porque é sujo. Então tinha que sentar com os pés para trás. Aí entra aquele detalhe que o Douglas falou aqui na leitura introdutória. Deixa eu lavar o teu pé. Deixa eu lavar o teu pé. Aleluia. Jesus está olhando para nós nessa manhã, irmãos. Ele está falando assim: eu quero lavar o seu pé de novo. Eu quero que você entenda que Ele te amou. E te amou. E te amou. Ele não quer só um pedaço. Ele quer lavar o seu pé com todo amor e com todo carinho. Volta para sua casa. Não olhe mais para as coisas do mundo, irmãos. Jesus, Ele quer te trazer para perto. E Ele vai e lava os pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dos discípulos. E acontece nessa hora também uma outra coisa. Entra a outra Maria com um perfume no vaso de alabastro. Quem lembra dessa passagem? A outra Maria entra nessa cena com um vaso de alabastro, com um perfume caríssimo, que era o perfume que valeria um dia de trabalho, ou seja, muito caro. E ela estava guardando aquele perfume há 1 ano, eu estava lendo nos historiadores, há 1 ano, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e depois ela pega os seus cabelos, ela enxuga com os pés de Jesus, aleluia, o seu cabelo com os pés de Jesus com o seu cabelo, enxuga, e depois ela pega esse vaso de alabastro e ela sabe o que ela faz? Ela derrama. Só que se os irmãos forem buscar um pouquinho mais a fundo, depois ela quebra o vaso de alabastro, e aí o cheiro invade toda a casa daquele perfume caríssimo. Aí um dos seus discípulos fala: que heresia! Quebrar um vaso caro desse, um perfume desse, nós poderíamos vender e dar aos pobres, alimentar um, alimentar outro. Aí Jesus olha para ela e diz assim: olha, eu estou aqui, vocês nem me lavaram os pés. Essa mulher, desde que chegou, ela não para de chorar aos meus pés e lava os meus pés com as suas lágrimas. E ela depois pega esse perfume caríssimo e derrama nos meus pés e quebra. Eu vou lhe dizer uma coisa: muito será lembrado isso que essa mulher fez. Ela se entrega. Ela não estava olhando, irmãos, ela não estava olhando para o valor das coisas, mas pelo privilégio de estar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Se entregue por completo a Jesus. Se entregue por completo. Eu não vou conseguir falar de todos os dias. Eu não vou conseguir. Aleluia. E depois dali, ele é preso. Ele é martirizado. Ele toma 50 açoites. Ele vai sendo marmorado. E batem nele. Depois, ela praticamente prepara Jesus para ele, com aquele perfume maravilhoso, para se encontrar com o seu carrasco. E ele vai, toma umas 40 chicotes. Depois ele batem na cabeça dele, machucam ele, martirizam ele, como eu disse nos versículos, se eu não me engano, no versículo 19, serão entregues
aos gentios para que eles se escarneçam e o açoite. Ele é açoitado, ele é apedrejado, ele é cuspido, ele é humilhado, ele foi cuspido, ele foi massacrado, açoitado, até não aguentar mais. As suas forças ele estava deslacerado, completamente, totalmente dilacerado, sofrendo por mim e por você, sendo humilhado por mim e por você, sendo totalmente se entregando por mim e por você. Aleluia, aleluia. Ele sofreu e lágrimas. Oh, lava, chorei, calabá, suriança, lava. Essa amargura desse sofrimento todo, ele com os cravos já na sua mão e na outra mão, totalmente deslacerado, totalmente desconfigurado, totalmente humilhado, totalmente sem força. Ele grita lá o seu último suspiro na cruz. Tes litai. Está consumado. Está consumado. Nós estamos no culto de ceia do Senhor. E Ele dá o seu último suspiro e fala: está consumado. Essa foi a última frase de Jesus na cruz do Calvário. Tetelestai. Está consumado. E nesse exato momento, irmãos, a terra treme, a noite chega. Irmãos, começa a ter um terremoto. Começa a ter um terremoto. Aleluia. Ele foi preparado. Ele cumpriu a sua missão. Ele foi até o Calvário por mim e por você. E naquele momento o véu do templo se rasga de alto a baixo. E todos dizem: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Está consumado. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Você foi comprado pelo preço mais alto, pelo sangue poderoso de Jesus. Está consumado. Aleluia. Oh, Rabá, Sorecalabá, Chorará. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, irmãos, aleluia. Você sabe que o inferno achou que tinha ganhado, porque Jesus, ele nunca se revelou. Pilatos perguntou para ele assim: tu és quem? Tu és Deus, o Filho de Deus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Muitas das vezes Jesus curava. Você é? Jesus falava: eu sou enviado de Deus. Ele não falava que ele era. O diabo não descobriu isso. Mas lá na cruz, que ele declara que está consumado. Só que eu tenho o seguinte, irmãos: tem a vitória da igreja. Aleluia. A pedra estava posta no túmulo. O corpo estava lá dentro. Aí tem outro terremoto. Aí vem 2 anjos, irmãos. Outra vez, 2 anjos vêm e se colocam na porta da pedra do túmulo de Jesus e remove a pedra. E Jesus, ele é ressuscitado ao 3º dia. Aleluia. Aleluia. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Aí, meu irmão, aí vem quem de novo? Uma grande mulher. Eu não sei por que as mulheres tiveram esse privilégio. Deus tem uma obra poderosa na vida das mulheres. Não
firmeza. Olha, o anjo, elas vão ver se Jesus estava morto. Chegando lá, vê a pedra removida e Jesus fala com elas: olha, vai diz para os meus discípulos que eu estou vivo. Você pode levantar a mão e dizer glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Ele está vivo. Olha para o seu irmão do lado, diga para ele: Ele está vivo. Aleluia. E me deparei Oh, aleluia. com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, Aleluia. enxugando suas Oh, lava lágrimas, seus chorei, olhos lava. abriu. Oh, Aonde aleluia. está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que chora? Eita Deus. Maria, por que me buscas? Aleluia. Eita Deus poderoso. Desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Aleluia. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta